A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que o nosso Deus, ele está trazendo providência para você. Eu não sei o que tem te preocupado, o que tem te angustiado, mas um tempo de resposta dos céus é chegado para a sua vida. O nosso Deus, irmãos, ele nos surpreende. Muitas vezes, ele permite chegarmos ao limite. Talvez você entrou aqui assim, no limite. Como esta mulher era uma viúva. Os seus 2 filhos estavam para serem levados pelos credores como escravos, ou seja, ela estava no limite. Humanamente falando, já não tinha mais o que ser feito, porque ela não tinha de onde tirar o valor para pagar as suas dívidas. Tem pessoas aqui, irmãos, que chegaram no limite em algumas áreas da sua vida e você diz: Deus, eu não tenho mais solução. Eu não tenho mais o que fazer diante dessa dificuldade. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: confia, minha filha, confia, meu filho, pois eu sou Deus que dou a última palavra na sua história e irei te surpreender. Diante da dificuldade, esta mulher, ela não foi se lamentar e chorar sozinha, mas ela foi atrás de quem poderia ajudá-la. Você não pode ficar aí guardando, rabaiacandará, as tuas aflições. Você não pode ficar aí guardando as dores sozinha, sozinho. Mas você tem que ir até aquele que pode resolver. Você tem que ir até o teu Deus em oração, apresentando para ele o que você está enfrentando. Esta mulher, ela foi até o profeta Eliseu, até o homem de Deus, porque no tempo dela, irmãos, o profeta Eliseu, ele era o mediador. Era ele quem trazia a resposta de Deus para o povo, que levava também a causa do povo até Deus. Mas hoje em dia o véu se rasgou. Nós temos livre acesso para falarmos com Deus. Ou seja, Deus, ele tem resposta para mim e para a sua vida de maneira direta. Hoje nós não precisamos mais de intermediadores, de pessoas que venham intermediar o meu diálogo, o teu diálogo com Deus. Hoje nós podemos falar de maneira direta. Após a morte de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso para falarmos com Deus. Não lance fora esta oportunidade de livre acesso, de você orar e ser ouvido, e ser ouvida pelo próprio Deus e ele mesmo trazer a resposta para você. Essa mulher, ela buscou a resposta em quem tinha a resposta no momento para ela. Você tem que buscar a resposta em Deus. Está passando por aflições, está passando por lutas. Não peça ajuda a quem não pode resolver o seu problema, mas entrega tudo nas mãos de Deus. Essa mulher não foi desabafar com amigas, com vizinhas, não. Ela foi falar com o homem de Deus. Você quer solução para o seu problema? Deus, ele tem. Converse com Deus, porque Deus não vai deixar a sua história da forma que está. Se você entrou aqui com problemas impossíveis, se você entrou aqui com causas que humanamente falando não tem mais jeito, Deus te convida, e o Espírito Santo, ele está convidando a homens e a mulheres aqui a colocar diante do altar dele a impossibilidade na sua vida, pois certamente Deus vai surpreender você e vai trazer resposta ao seu coração. Quando esta mulher vai até o profeta diz a ela, o que ela deveria fazer. Primeiramente, ele pergunta o que é que ela tinha em casa. Ela diz: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. O que ela tinha, irmãos, era pouco demais. Talvez o que você tem é pouco demais e você diz: irmã, você acha que Deus vai fazer milagre? Você acha que ainda vale a pena eu me prostrar diante de Deus? Eu orar, eu suplicar por isso que eu tenho é pouco. É um pouquinho de amor nesse casamento. É um pouquinho de quantia ali financeira na minha conta. É um pouquinho de respeito.
Neste ambiente de trabalho, você acha mesmo que o pouco que eu tenho, Deus pode multiplicar? Eu não só acho, mas eu tenho certeza. Se Deus ele trouxe você aqui para ouvir esse vídeo, essa palavra, porque Deus quer trazer multiplicação em áreas da sua vida que você está dando a causa como perdida. Deus está dizendo, tome o exemplo dessa mulher que foi até o profeta. Hoje você pode ir até Deus. Declare comigo, eu vou orar e o meu Deus traz resposta diretamente para mim. Eu vou orar e o meu Deus traz resposta diretamente para mim, irmãos. Deus, ele fala com o seu povo, seja por meio da palavra, seja a voz de Deus bradando, o Espírito Santo falando contigo mesmo, seja por vídeo, seja pelo que preciso for, Deus ainda fala, ele traz resposta. Ele não deixa o seu povo sem resposta, por isso não deixe de suplicar. Não deixe de clamar, não dê a causa como perdida. Essa mulher não cruzou os braços diante dos credores que levariam seus filhos como escravos. E Deus diz para você, por intermédio dessa palavra, não cruze os seus braços. Não é tempo de você cruzar os braços diante daquilo que está parecendo que não tem mais jeito. Pode não ter jeito para você, mas para Deus tem jeito. Esta mulher, irmãos, ela escuta as instruções do profeta. O profeta disse para ela, vai e pede vasilhas vazias emprestadas. Pede aos seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Haveria uma multiplicação extraordinária, irmãos, na história dessa mulher. E eu vim aqui lhe dizer, por intermédio dessa palavra, que haverá multiplicação. Eu vim aqui lhe dizer, por intermédio desta palavra, que Deus não vai deixar as coisas da forma que está. Agora você tem que se posicionar. Você precisa apresentar ao Senhor a sua petição. Declare comigo, eu vou apresentar a Deus o que eu estou precisando e Deus vai trazer resposta. Eu vou apresentar a Deus o que eu estou precisando e Deus vai trazer resposta. Meu irmão e minha irmã, apresente aos céus, porque os céus têm resposta para você. O profeta disse a ela, vai, pega as vasilhas vazias, entra e fecha a porta. Sobre ti e sobre os teus filhos, é você e os teus filhos, é você e a sua casa. É você e os seus. Pare de ficar levando os seus problemas para quem não tem nada a ver. Pare de ficar levando os seus problemas para quem não merece saber deles. Tem pessoas, irmãos, que não merecem saber dos nossos problemas. Tem pessoas que não vale a pena a gente estar contando o que a gente está enfrentando. Porque só vai piorar a situação quando você desabafa com alguém que não tem uma boa palavra para você. Quando você desabafa com alguém que não professa a mesma fé que você, as coisas só vão piorar para você. Então, se é para desabafar, minha irmã, se é para desabafar, meu irmão, que possamos desabafar com os céus, porque os céus têm resposta para nós. Feche a porta entre você e os seus. E eu vim aqui lhe dizer, é tempo de fechar a porta. Você vai orar, você vai clamar, você vai suplicar. Mas é entre Deus e você e Deus. E os que estão dentro da sua casa, e os seus, os de perto, que estão te ajudando. Mas quem está lá fora só vai saber do resultado. Quem está lá fora só vai ver o testemunho. Quem está lá fora só vai ver o milagre na sua vida. Essa mulher obedeceu piamente às ordens do profeta. Por que ela tinha ordens para ser obedecidas? Porque ela se posicionou. Porque ela foi buscar. Se você buscar em oração, se você descer em oração, Deus ele diz para você, eu vou trazer para você direções. Eu vou trazer a Baia Candarastro, a Baia para você. Novos rumos, novas rotas, novas direções. E o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na sua história. Quando essa mulher, ela obedece, irmãos, ela faz tudo como o profeta mandou. O azeite começou a jorrar. Começou, irmãos, a acontecer um milagre. Quando você é obediente, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, o milagre começa a acontecer. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, obedeça. Obedeça como eu te instruo. Obedeça como eu te mando. Não peça instruções a seres humanos, não peça direções. Às vezes, irmãos, a gente fica pedindo instruções a um, a outro, direções, conselhos. E Deus está dizendo, eu tenho o melhor conselho para você. Se ela fosse conversar com alguém, irmãos, que não tivesse fé, com alguém pessimista, a pessoa ia dizer para ela, ó, não tem mais jeito, entrega teus filhos e acabou. Se conforma, a tua vida está fadada ao fracasso. Se ela fosse conversar com uma pessoa pessimista, seria assim. Mas Deus ainda tinha solução para a vida daquela mulher, e eu vim aqui lhe dizer por intermédio dessa palavra que Deus ainda tem solução para você. Deus ainda tem solução para o seu casamento. Deus ainda tem solução para o seu ministério.
Deus ainda tem solução para os seus filhos. Deus ainda tem solução para a sua saúde. Deus, rasto, candará, bacandarai, tem solução. E você não pode cruzar os braços diante da dificuldade. Mas você tem que fazer como essa mulher, se posicionar. Eu vou fazer minha parte. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou descer em oração. O Senhor hoje disse para você: é tempo de descer em oração. Por esta causa que é impossível. Essa mulher tinha uma causa impossível, mas ela não deixou os credores levarem os filhos dela. Não abra mão, minha irmã. Você ainda tem a arma da oração, meu irmão, para lutar. Você vai vencer orando. Deus vai te dar estratégia para que você consiga vencer e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. As coisas não irão findar da forma que está. Se você se posicionar, tudo vai mudar. O desfecho da história dessa mulher mudou completamente. Mas aqui está, irmãos, um segredo. Ela se posicionou. Ela não cruzou os braços diante da adversidade, dizendo: eu tenho que me conformar, acabou. Decandarás, turiandaraia. Não. Ela não se conformou com o que estava diante dos olhos dela. Não se conforme com o seu cenário. Não se conforme com o divórcio. Não se conforme com aquilo que você está passando, com as dores, com o problema financeiro, com a crise emocional, com o problema na saúde. Você não pode se conformar. Você entende o que Deus está falando contigo? É tempo de se posicionar. Por causa do posicionamento dela, começou a acontecer um milagre dentro da casa dela de porta fechada. Quando Deus quer, irmãos, Ele abençoa até de porta fechada. Você está pensando que Deus precisa abrir portas para te abençoar? Não, Ele te abençoa de porta fechada. Foi o que aconteceu na história dessa mulher. A porta estava fechada, mas o azeite estava descendo dentro de casa. O Senhor está dizendo: eu sou Deus que não tenho limitação. Abençoo de porta aberta e abençoo também de porta fechada. Porque eu não preciso que a porta esteja aberta, deiracando, rabasto, candaraia, para que eu venha te abençoar. Eu tenho bênção, filha minha. Eu tenho bênção, filho meu, para te entregar. Se posicione, ore, coloque no meu altar aquilo que é impossível. O que é impossível? Você entrou aqui com algo impossível? Você entrou aqui com uma causa, irmã, tem uma causa na justiça que é impossível. E irmã, tem a salvação de um filho que é impossível. E irmã, tem a salvação de um marido que é impossível, de uma esposa que é impossível, de um pai, de uma mãe. Eu não sei o que é impossível para você. Uma cura. Deus está dizendo: coloca no meu altar. Ah, Senhor, eu preciso disso. Você vai colocar hoje no altar do Senhor. Você vai fazer como esta mulher. Esta mulher, irmãos, ela foi convicta do que ela queria. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: tenha convicção do que você quer. Tenha convicção do que você está buscando em mim. Não seja uma pessoa que cruza os braços facilmente, que entrega tudo que é seu facilmente. Não abra mão do que é seu. Lute até o fim. Decandarás. Essa palavra é resposta. Declare comigo: eu não vou abrir mão do que é meu. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou abrir mão do que é meu. Eu vou lutar até o fim. Irmão, se ela fosse mole, se ela fosse uma pessoa que cede com facilidade, rasto, candará, sabe o que aconteceria? Ela acabaria perdendo os seus filhos. Ela acabaria ficando com a sua história destruída. Hoje Deus diz para você: não ceda, mas seja como essa mulher, se posicione, porque eu tenho resposta, porque eu tenho milagre. Eu não vou deixar a sua história terminar da forma que está. Quando há posicionamento, irmãos, há milagre. E hoje o Espírito Santo está convidando pessoas aqui a se posicionarem. Irmã, tudo está difícil. Aqui também estava para ela. Ela estava com uma sentença. Porém, ela não se conformou. Eu não sei qual é a sentença, mas Deus diz para você hoje. Ele marcou encontro com você aqui. Você sabe do que Deus fala. Para ele dizer: não se conforme, mas ore, apresente, clame, suplique, porque eu tenho solução para este problema. A porta estava fechada e o azeite estava descendo. O azeite só parou de descer quando as vasilhas acabaram. Foi abundância. Assim te diz o Senhor: tenho eu abundância para você. Tenho eu abundância, rasturiantudeiracandarai, para te entregar. Se você orar, se você perseverar, se você crer, eu mudarei a sua história. Como eu mudei a história desta mulher, da casa dela. Irmãos, a história dela já estava fadada, humanamente falando, ao fracasso.
Mas Deus trouxe uma transformação repentina, porque ela se posicionou. Quando eu me posiciono, quando você se posiciona, Deus, ele traz para a nossa vida uma mudança, uma transformação. Declare comigo: eu vou me posicionar e a minha vida será transformada. Eu vou me posicionar e a minha vida será transformada. Irmãos, tinha muito azeite ali. As vasilhas estavam cheias. E ela vai até o profeta. E ela falou com ele o que havia acontecido. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vende o resto. Vai lá, vende o azeite. A solução que você precisava, Deus trouxe. Porque quando eu coloco algo diante de Deus, irmãos, Deus não me deixa sem resposta. Essa mulher estava tendo resposta porque ela colocou diante de Deus a necessidade dela. Não coloque diante dos homens. Não coloque diante das pessoas, mas coloque de Irabasto, Candaraio diante de Deus. Essa mulher vendeu azeite, pagou as dívidas dela, ainda viveu do resto, porque Deus faz além. Além do que pedimos, do que imaginamos, do que sonhamos, Deus, ele surpreende o nosso coração. E ele me trouxe aqui por intermédio desta palavra para te dizer: eu surpreenderei o seu coração. Eu vou alegrar você de maneira extraordinária. Declare comigo: eu creio que Deus vai surpreender o meu coração e não tardará. Eu creio que Deus vai surpreender o meu coração e não tardará. Deus é Deus de surpresa, minha irmã. Deus é Deus de surpresa, meu irmão. Da mesma forma que essa mulher foi surpreendida, porque ela se posicionou, porque ela fez a parte dela, ela não buscou ajuda em vizinhas, em amigas, em colegas, não, ela buscou ajuda em Deus. Hoje Deus diz para você: você vai colocar o que você está enfrentando, o que você está passando diante de mim, e eu, o Senhor, trarei resposta para a sua vida, e não tardará. Faça como esta mulher, se posicione, porque Deus tem milagre reservado para você, e será além do que você pensa, imagina, ou até mesmo sonha. Deus vai surpreender seu coração, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, porque tem pessoas aqui, Senhor, que vão se posicionar e o milagre vai acontecer na história delas, como aconteceu na história dessa viúva. Essa viúva não se conformou com o cenário. Que o teu filho e a tua filha não se conformem, mas coloquem a impossibilidade diante de ti, porque o Senhor tem milagre reservado. Eu creio, Pai, que o Senhor tem respostas que não tardarão de acontecer. O teu nome, Senhor, será glorificado na história dos teus filhos, como foi na história desta viúva, da casa dela, da família dela, Pai. Ela recebeu livramento, Pai. Os filhos dela receberam livramento. Ela recebeu livramento de uma grande tristeza, de uma grande dor, de um desamparo. E os filhos dela receberam livramento da escravidão. Oh Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que livra. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer quando nós nos posicionamos na tua presença. Que o teu filho e a tua filha se posicione diante de ti, porque o impossível vai acontecer e o teu nome será glorificado. Eu creio que assim como essa mulher, ela teve respostas, vai também acontecer resposta na história do teu filho e da tua filha. O teu nome será glorificado de maneira especial na história deles, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido
seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é para você pegar a impossibilidade, pegar aquilo que humanamente falando para você não tem mais jeito e apresentar diante dele. Coloque em oração que você vai ver Deus transformando, você vai ver Deus mudando. Foi isso que aconteceu com o cenário dessa viúva. Os filhos dela estavam ali para serem vendidos como escravos, para serem entregues por dívidas, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus entrou com providência, houve uma multiplicação de azeite na casa dessa mulher e ela pagou as dívidas e ainda viveu do resto juntamente com seus filhos. Hoje Deus diz para você, se você colocar diante do meu altar aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está precisando, o que você está passando, haverá resultados e o nome do Senhor será glorificado na sua vida e sua história vai mudar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.